Olha aqui, ó. A quantidade de grão que tá caindo aqui no chão. Olha só as ramas, tudo seca. Eu tava lendo nos comentários e o Davi, ele comentou um negócio bem interessante. É algo que está acontecendo em todas as lavouras de café, exceto uma ou duas no máximo aí, porque a restante tá tendo muito prejuízo com grãos caindo no chão. Olha só o que ele comentou aí. Eu tava lendo nos comentários e o Davi, ele comentou um negócio bem interessante. É algo que está acontecendo em todas as lavouras de café, exceto uma ou duas no máximo aí, porque a restante tá tendo muito prejuízo com grãos caindo no chão. Olha só o que ele comentou aí. Você já viu casos da lavoura estar com um ótimo estado nutricional e mesmo assim falhar bem o café? Estou vendo muitas lavouras bem cuidadas aqui na minha região, jogando o café para o chão ou ficando com as rosetas falha. Mas o que pode estar causando isso? Será que a largatinha? A cochonilha? O sol? Pode ser o excesso de grãos na roseta que está causando isso, a queda do fruto? É sobre isso aí que eu vou estar falando para vocês. Mas vou estar deixando uma pergunta aqui no ar. Em qual parte do pé de café que os grãos estão mais caindo? É na parte inferior, naquelas ramas que encostam no chão? Ou é na parte superior, né, na copa do café em cima? É só você comentar aqui embaixo que eu vou estar mostrando para vocês o que está acontecendo aqui na lavoura também. Olha só esses grãos aqui, dessas rosetas, dessa rama. É só encostar aqui o grão solta. Olha só a coloração dele. Esses grãos aqui estão doentes, ó, tá vendo? Pode ser a largatinha, como eu falei? Pode. Mas o que pode ser também? Olha a quantidade que tem aqui no chão. É muito, mas muito mesmo. Praticamente 70% da lavoura tá assim, ó, com muitos frutos no chão. E uma coisa que talvez passe despercebido para muitos, sabe o que é? Olha aqui, uma cochonilha, mas não é ela. O herbicida. Tem mais ou menos já uns 20 dias que a gente passou o herbicida aqui na lavoura. E essas ramas que estão no chão, na parte inferior, foi atingido pelos herbicidas e agora o grão está caindo, infelizmente. Tem mais ramas acontecendo a mesma coisa, mas isso aqui, ó, tá na parte inferior do pé de café, né? Da altura que a gente passa aqui jogando veneno nos matos. Às vezes tem um mato alto, o vento passa também, joga aquela poeirinha no grão, acaba acertando. Tá vendo? Dessecante, glifosato, sartan, clorumurum, são herbicidas que podem estar causando isso, né? Isso é muito comum, cara. Principalmente quando as ramas estão no chão, na parte inferior aqui, o mato está alto e a pessoa sai batendo veneno. Isso acontece muito. Eu vou estar falando desse clone aqui também, P1, porque ele não precisa de pragas para que os grãos possam cair no chão. Muitas das vezes o pé de café está limpo, não tem praga nenhuma, não tem nada derrubando o grão, mas ele cai, ele aborta. Olha aqui, ó, a quantidade de grão que está caindo aqui no chão. Olha só as ramas, tudo seca. O clone P1, ele é mestre para poder estar derrubando grãos no chão. Será que é por conta da nutrição que está sendo ruim? Aqui a gente trata o café, cara, como se fosse uma pessoa. Com adubação de qualidade, né, onde contém os macro, micro e os aminoácidos para poder fortalecer o pé para que isso não aconteça. E mesmo assim acontece. Mas isso pode ser por excesso de grãos na roseta. Por exemplo, né, numa roseta tem 40 grãos. Ainda quando eles estão em chumbinho, cabe todo mundo. Mas quando os grãos começam a se formar, crescer, granar, vai abortar sempre um ou outro, porque não tem espaço para todo mundo. Se tivesse, cara, nossa, seria mil maravilha. Mas como não tem, sempre vai estar abortando um ou outro. E isso acontece muito com P1, aqui na lavoura acontece demais. LB1 também, infelizmente. O A1 também aborta muito. Muitas das vezes vai ter 45, 50 grãos na roseta. No final só fica 30, né, 35 no máximo. Não fica mais que isso. Pelo menos aqui, né, na lavoura acontece isso. Talvez na sua lavoura segura muito mais. Se segurar, parabéns, né? Porque esse é sinal que você vai produzir muito café. O clone P1, galera, todo mundo sabe que ele é meio tardio. Os grãos amadurecem sempre depois. Agora nessa época aí, ó, janeirão, as temperaturas são muito altas. E o grão ainda tem água, infelizmente, tá vendo? Ele tá em formação ainda. E como o sol bate aqui em cima, ele fica exposto ao sol, ele não aguenta. E acaba acontecendo isso aqui, ó. Muitos grãos acabam torrando aqui no sol. Agora, se ele fosse mais ou menos igual o LB1, onde o grão já está granando, tá vendo? Tá durinho já.
Se o P1 fosse assim, cara, ele não sofreria tanto no sol, porque ele aborta muito. Mas mesmo assim, cara, fica muito grãos ainda na roseta, hein? Fica demais. Isso aqui é porque tá pequenininho ainda. Mas lá pra frente, mês de abril, isso aqui vai estar tudo redondinho, bonito, os grãos bem graúdo. Ele é um clone que os grãos ficam bem grandes, né? Graudão. Pesa bem também, graças a Deus. Mas se não fosse isso aí, ele quase não ia abortar. Mas se não for o herbicida que você aplicou nos matos e acabou atingindo os grãos, né, que geralmente sempre venta, aquela poeirinha bate no grão, amarela ele cai, né, isso é comum. E também se não for pelo excesso de grãos nas rosetas, e também muito menos pelo sol quente, pode ser alguma praga. Pode ser aí a largatinha de roseta. É meio difícil de estar encontrando ela para poder ver certinho. Você tem que estar tirando os grãozinhos ali e observar bem, cara, porque ela fica escondida e acaba passando despercebido. Mas se você já conseguiu identificar que realmente é a largatinha e que já fez o uso do defensivo, né, tem pouco tempo aí que você aplicou, é só esperar fazer o efeito, que ela vai cair. Mas se já tem 15 dias, 20 dias que você aplicou o defensivo e ainda não deu resultado, cara, troca aí, usa um outro. Né? Se for para poder te indicar, eu indico o Bovera, Boverio Evo ou Bovera Turbo. É um baita de um produto, ele é biológico, ele não agride o solo. São fungos que contém na fórmula que vai estar combatendo todo tipo de inseto devastador do café. Porque esses fungos ele agem da seguinte forma: não tem aquela antiga brincadeira, polícia e ladrão, que as crianças, né, faziam um grupinho de polícia e também tinha um outro grupinho de ladrão. Esses ladrões saíam correndo e esse grupinho de polícia ia atrás dos meninos para poder estar pegando um por um. É assim que o fungo age, cara. Enquanto tiver inseto devastando no pé de café, independentemente se está na parte de baixo ou na parte de cima, esses fungos vai atrás deles até pegar tudo. É incrível, cara. E isso, o resultado é a partir do segundo dia e é bem visível, cara. Você consegue enxergar esses fungos nos insetos, paralisando eles. Olha a quantidade de grão que está caindo ainda. Isso aqui, infelizmente, é o herbicida. A gente passou aqui batendo veneno nos matos. Né? Essa aqui é a capoeiraba. A poeirinha atingiu os grãos e acabou acontecendo isso. Agora na parte de cima não. Na parte de cima tá perfeito. Aqui, ó, tem mais, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Não para por aí não. Tá assim de fora a fora. Se é na parte de baixo do pé de café, é porque você bateu o herbicida e está causando a queda do grão. Mas se é na parte de cima, pode ser o quê? Pode ser o excesso de grãos na roseta, pode ser a largatinha também, mas se você já aplicou o defensivo, não precisa se preocupar. Pode ser o sol, olha aqui, ó, o sol já amarelou alguns grãos. Se ele tivesse água, ele ia cair, igual o P1, tem diversos clones que ele é meio tardio, que vai acontecer isso aqui, ó, tá vendo? O sol vai estar sapecando. Esse clone aqui é o A1, ele é um pé que está na beira da estrada, até que ele está com uns frutos até interessantes aqui, bastante grãos na roseta. Eu posso afirmar que da lavoura ele é o único que está assim, ó. Tá vendo? Já tem alguns grãos que já amadureceu, já está brocado. Esses grãos aqui é da primeira floradazinha que saiu fora de época, lá no mês de junho. Outros aqui é o chumbinho que ficou para trás, ó, tá vendo? Saiu por último, não teve espaço para eles aqui na roseta e acabou abortando. Olha lá, tá vendo a quantidade? Poderia ter muito mais grãos aqui na roseta, mas não teve. Igual você citou no comentário, Davi, que muitas lavouras bem nutridas aí na sua região, tá acontecendo isso. Os grãos estão caindo no chão, tá tendo perda. E, cara, para isso não acontecer, o clima tem que estar muito favorável. O café tem que estar bem folhudo, né, com bastante folha ali para poder sombrear sobre os caroços. E as ramas muito grossas, para que mesmo se cair alguns grãos, vai ser pouco. Porque durante a fase de chumbinho, ali para a formação, pode ser que vá abortar 2, 3 caroços, e não 10, 15, que seria muito, né? Isso por roseta, porque o A1, por exemplo, né? O A1 ele consegue ter ali 50 grãos na roseta, mas para poder chegar até a colheita, cara, vai cair muitos no chão. E no final fica ali uns 30, 35 no máximo. A conclusão disso aqui, galera, é que sempre aconteceu isso, né? O abortamento do grão, né? O sol, as pragas, infelizmente. Ninguém consegue ter garantia dos 40 grãos ali na roseta. Vai estar sempre perdendo 2, 3, 10 grãos na roseta, infelizmente. E quando chega nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente já entrou no mês de fevereiro, hoje é 1º. Nesses 3 meses, nesse intervalo de 90 dias, vai sempre cair alguns grãos. Uns é por excesso e também pelas fortes temperaturas.
E se você chegou até aqui, eu peço a você que curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seu amigo, leva esse vídeo adiante para mais pessoas, para que elas possam ver a realidade. Não é fácil cuidar de café, não se colhe café com 2, 3 dias, ou com uma semana, ou com um mês. É um ano de espera, cara. E nesse 1 ano acontece 1001 coisa. É seca, é granizo, é geada, são pragas, é uma série de coisas. Não é fácil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.